Já estamos de volta e agora você vai assistir uma entrevista com a psicóloga Alessandra. Ela é psicóloga materno-infantil e também dá orientações para pais. Ela acabou de lançar um livro e vai compartilhar conosco um pouquinho mais do conteúdo desse livro maravilhoso, cheio de informações para toda a família. Confira! Eu sou mãe da Lavínia, de 2 anos de idade, e eu estou escrevendo esse livro, estou com esse projeto há quase 2 anos. Minha filha tem 2 anos e 7 meses hoje, e eu comecei a escrever esse livro durante o meu puerpério, onde eu senti a necessidade de compartilhar com as pessoas e também de colocar no papel uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de escrever, sempre me expressei com muita facilidade através da escrita, e eu queria compartilhar com as pessoas tudo aquilo que eu tinha construído, todo aquele aprendizado gostoso que eu tinha conseguido descobrir através da minha profissão, mas também através do meu desenvolvimento durante a gestação, que eu também estudei para criar minha filha, e eu senti essa necessidade de compartilhar. Então, por várias noites, por vários dias, em vários momentos, enquanto eu estava amamentando a minha filha, enquanto eu estava curtindo, né, as emoções de vivenciar o início da minha maternidade, eu coloquei tudo isso no papel e fui escrevendo, idealizando esse sonho, que sempre foi uma vontade minha, né, de contribuir com o mundo, de levar um pouco desse conhecimento sobre como contribuir para o desenvolvimento de crianças mais saudáveis, de forma mais respeitosa e com um desenvolvimento infantil mais voltado para a necessidade da infância, né? Então foi assim que surgiu o livro. E hoje ele está super legal, eu tenho muito orgulho de poder compartilhar com as pessoas. Eu escrevi ele para todos os públicos, né? Não só para as mulheres. Eu tomei esse cuidado de fazer uma linguagem que pudesse também atingir os homens, né? Para que eles pudessem ler, para que eles se sentissem parte do processo de descoberta dessa paternidade. É um trabalho também que serve para profissionais que trabalham com parentalidade, então desde doulas, obstetras, pediatras, e ou próprios psicólogos, né, que trabalhem com esse público e querem entender um pouquinho mais sobre todo esse processo de desenvolvimento da paternidade, da maternidade e do desenvolvimento infantil. Vou mostrar um pouquinho para vocês de como que é o conteúdo dele. Então, no livro, eu abordo o primeiro capítulo é sobre o casal, então eu falo justamente sobre essa preparação, né, de como o casal pode se preparar para receber esse filho, como que o homem, como um pouquinho do psicológico do homem nesse momento, como que a mulher se vincula também com esse processo dentro do casamento, dentro do relacionamento, e isso é uma parte muito importante, por isso é o primeiro capítulo, né, é muito importante que o casal se prepare para receber essa criança, para que se vincule, para que desenvolva a comunicação. Então, essa é uma parte muito importante, por isso eu coloquei como primeiro capítulo já para abrir a mente, para abrir o pensamento das pessoas, para que todos se sintam responsáveis por esse processo de desenvolvimento, né, de uma criança que vai nascer. O próximo capítulo, então, fala sobre gestação, de como eu posso ter uma gestação mais saudável, tanto em termos físicos, né, através de acompanhamento médico, através de todas as questões que a gente já tem conhecimento, né, pela parte biológica, pelo acompanhamento que a gente faz de pré-natal, mas também de como a gente pode ter uma gestação mais emocionalmente saudável, de como a gente pode se preparar para essas questões relacionadas à nossa idealização, do que a gente fantasia, do que é importante fazer nesse momento, porque a gestação, querendo ou não, é uma preparação, né? Enquanto a criança está crescendo ali na barriga, enquanto ela está se desenvolvendo na barriga, tem uma criança se preparando para receber ela ali fora, né? Então a gestação é esse momento importante, é o momento em que os pais, a família, a rede de apoio, os padrinhos, enfim, até os profissionais que vão acolher essa família, né? Tanto durante o parto, quanto antes do nascimento, quanto depois, os profissionais que vão atender essa família nas necessidades, nas curiosidades, nas dúvidas que possam surgir depois, a gestação é esse momento de preparação, né? Então, por isso ele vem como segundo capítulo, por ser a segunda etapa, né? E uma etapa muito importante que às vezes a gente negligencia. A gente acha que é só esperar os 9 meses e quando a criança nasce, então a gente vê o que vai acontecer. Existe um mito de que a gente fala de que não tem manual de instrução, né? Quando nasce uma criança, a criança não vem com manual de instrução. De fato, ela não vem, existem várias formas de fazer isso, mas não significa que a gente não possa se preparar, né? Então, esse momento, a gestação é para isso. O próximo capítulo fala sobre o parto, da importância dele, de como se preparar para ter um parto mais
humanizado possível, mais voltado para as necessidades da mulher e da família. Sobre o puerpério, que é um capítulo muito importante, onde a gente fala sobre esse período de puerpério que acontece para a mulher logo depois do nascimento da criança e que a gente acha que é só ali, né, nos primeiros 40 dias, mas na verdade não é. Emocionalmente, o puerpério pode durar até 2 anos e a gente precisa estar preparado para lidar com essas emoções, essas mudanças que acontecem na vida da mulher, principalmente, né, do homem também, mas principalmente da mulher. Depois eu falo sobre recém-nascido, de como receber esse recém-nascido, de como ter os primeiros contatos com ele, do que é importante nessa recepção do recém-nascido. O próximo passo, então, é a amamentação. Muitas mulheres desejam amamentar, sabem da importância da amamentação, mas mesmo assim tem poucas informações de como fazer isso na prática, né? De como a amamentação pode ser feita, qual que é de fato a importância dela para além da alimentação e como também a gente pode se preparar para que ela seja de forma mais aproximada do desejo da mulher, né? Então também é um capítulo muito importante. Os primeiros anos de vida, então eu abordo desde o nascimento da criança até a adolescência. Muitas pessoas pensam, mas os primeiros anos de vida da adolescência, sim, a adolescência ainda é uma parte em que o cérebro está se desenvolvendo, é uma parte importante do desenvolvimento, então eu falo um pouquinho mais sobre cada etapa do desenvolvimento, sobre cada passo, sobre cada idade e o que a gente precisa observar a partir disso, né? E isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas meu filho tá com medo, tá com 4 anos de idade, nunca sentiu medo e agora começou a sentir medo. Então ali a gente consegue entender que é uma fase que acontece a partir dos 4 anos de idade, e ali no livro eu explico por quê, né? Que é uma fase em que a criança começa a descobrir algumas coisas, começa a ter algumas percepções diferentes e por isso começam a surgir os medos, que de bebezinho não tinha e agora tem, né? Pelo desenvolvimento de algumas coisas. Então por isso eu achei importante ir descrevendo cada etapa e a gente sabendo de cada etapa do desenvolvimento, o que é esperado para cada momento, a gente também pode diagnosticar se existe alguma dificuldade, se existe algum atraso, se tem alguma coisa que essa criança precisa de algum profissional específico para ser observada, ou se a gente precisa se acalmar, entender que vai passar, que faz parte do desenvolvimento dessa criança, se tudo isso é realmente um momento, né, que com o tempo vai se desenvolvendo e é uma etapa importante para que ela se descubra enquanto ser humano, né. Então é muito importante e é muito legal quando a gente descobre o que cada ser humano na sua idade, em cada etapa do desenvolvimento consegue, né, aprender e o que ele pode entregar para o mundo. O 8º capítulo, então, é sobre criação respeitosa, é uma reflexão de como a gente pode criar crianças de uma forma mais humana, de forma mais respeitosa, respeitando a infância, respeitando o desenvolvimento infantil e também respeitando as nossas emoções, porque nós, enquanto pais, temos muita dificuldade, às vezes, de olhar para situações de conflito, nós ficamos ansiosos, nós nos sentimos culpados, muitas vezes, por ter algumas emoções negativas, de sentirmos ansiedade, de sentirmos nervosismo, de sentir vontade, muitas vezes, enfim, de gritar, de bater, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? Então, pensar um pouco de como a gente pode criar de forma respeitosa, tanto para os nossos filhos, como também para os adultos envolvidos na relação, é uma reflexão bem importante e abre espaço para a gente gerenciar as questões de conflito que acontecem no dia a dia. O último capítulo, então, é para concluir e não renovar. Esse é o título do capítulo. Porque o que a gente pode pensar? Todo esse processo de aprendizagem, tudo isso que a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo com o passar do tempo da gestação, quando a gente vai se relacionando com os nossos filhos, a gente vai aprendendo e desenvolvendo muita coisa, né? Eu falo aqui no livro, inclusive, que não dá para sair do banheiro depois do positivo do teste de farmácia da mesma forma que a gente entrou. Então, sempre tem uma transformação, a gente sempre muda alguma coisa, a gente sempre se transforma. E a gente precisa entender o que a gente pode fazer a partir disso, né? Seja contribuir para uma roda de conversa de homens, né? Conversar com outros pais, vincular com outros pais, mostrar para eles a importância deles, do homem, né? Nessa relação do desenvolvimento da criança. Seja acolher uma mãe com dificuldade, seja buscar uma profissão, às vezes, né? Porque durante o processo de gestação, às vezes a gente tem algumas vontades, a gente desperta o empreendedorismo, a criatividade. Então, o que a gente pode fazer com todo esse conhecimento, né? Então, tem algumas provocações aqui para todas as pessoas que entram em contato com uma criança pela primeira vez dentro da sua casa, pensarem como que podem desenvolver ainda mais esse processo de aprendizado, né? E para finalizar, só queria contar para vocês que além de todos os capítulos escritos, tem também alguns exercícios
em que eu proponho, então ele é bem ilustrado, ele tem alguns desenhos e tem exercícios terapêuticos também, né? Então ele tem algumas provocações onde eu faço perguntas, peço para escrever alguns textos, responder algumas questões pertinentes para te fazer pensar, porque a proposta do livro é justamente construir um processo de aprendizado a partir das próprias percepções da família, né? Tem espaço para diário, para contar sobre o que já aconteceu, tem planner, né, com atividades para pensar o que eu ainda preciso fazer, o que eu ainda preciso preparar, como que eu quero lidar com algumas situações, né? Tem espaço para botar foto, tem espaço para colar o exame de farmácia, então ele é muito interativo porque a ideia é justamente esse empoderamento, né? E eu acho que isso é uma grande mensagem que fica nesse ano que passou, né? A gente vivenciou mais um ano de pandemia, mais um ano de afastamento, mais um ano de vários aprendizados, e eu acho que essas reflexões não servem só para as crianças, né? Mas servem também para a gente pensar o quanto a gente precisa olhar para a gente, para as nossas necessidades, para as nossas demandas, compreender um pouco mais sobre nós. E a gente se afastou tanto fisicamente, mas ao mesmo tempo a gente criou várias formas de se conectar, né? A gente pensou em várias formas de estar mais próximos das pessoas ou de mais próximos da nossa própria casa, da nossa família, né? Então, acho que esse é um grande recado que fica, né? De o quanto a gente precisa olhar pra gente, olhar para as nossas vontades e não deixar só o fluxo acontecer. Quando nasce uma nova vida, quando chega uma nova criança, essa transformação acontece em todas as esferas, né? O mundo não é mais o mesmo. Nasceu um novo ser humano, uma nova pessoa nesse mundo, então o mundo não é mais o mesmo, né? Assim como a gente fala que a gente não está mais vivendo o normal, né? Esse é o novo normal. Toda criança que nasce também transforma a vida num normal diferente, né? E é muito importante a gente se vincular com ela e ajudar ela para que ela possa se desenvolver com mais respeito e mais amor. E isso é uma coisa que eu gosto muito. Atendo pacientes do mundo todo, né, de vários países, através do atendimento online, com essa demanda de como a gente pode entender um pouco mais dessas crianças que nascem, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e isso é muito gostoso, né? Então, fica o convite para você, não só para ler o meu livro, não só para me acompanhar nas redes sociais, mas para olhar para as crianças próximas de você, mesmo que você não seja pai, que você não seja mãe, talvez você seja atendente de uma loja, talvez você seja tio de alguém, talvez você tenha um afilhado, ou talvez você veja crianças na rua, né? Fica esse convite para olhar para esses seres humaninhos com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de amor, entendendo que cada etapa do desenvolvimento de uma criança é importante e cada etapa de aprendizado também, né? Então fica esse convite de reflexão. Agradeço mais uma vez o espaço de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre esse livro, sobre esse projeto. E quem quiser, né, entrar em contato, adquirir ele, pode me procurar nas redes sociais, @alesopelsa, ou através do site www.umamis.com.br. Obrigado mais uma vez por me ouvirem e qualquer coisa estou à disposição para a gente conversar em algum desses contatos. Abraço, tchau, tchau. Muito bacana. Como eu falei para vocês no início do programa, o programa estava recheado de novidades. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a Vânia, que falou sobre a ginecologia natural, sobre essa possibilidade de sustentabilidade e inovação dos absorventes e das calcinhas absorventes. E agora você conferiu a entrevista então com a psicóloga Alessandra, que trouxe a temática desse livro, que além de ter, né, o conteúdo informativo, ainda traz os exercícios terapêuticos, traz música, e é um livro que é utilizado tanto para a família quanto para você casal e para você que também é da área da saúde ou quer, né, adquirir mais informação e conhecimento. E se você assistiu o nosso programa até agora, quero te dizer que a exibição inédita é sempre na terça-feira, às 20h30, com a reprise na quarta, às 11h, e você pode também assistir no sábado, às 9h, ou no domingo, às 16h. Se você gostou deste look que eu estou utilizando, você pode encontrá-lo na loja Roselena Moda Mulher. E eu também quero fazer um agradecimento à equipe do Líbios, que foi quem produziu o meu cabelo. Quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. E eu te espero no próximo programa. Até!